Boa noite, eu sou a Tainá. Eu sou a Rayane. Eu sou a Rafaela. Eu sou a Viviane e no podcast de hoje vamos falar sobre gestão de pessoas. Mas o que é gestão de pessoas? Isso. Gestão de pessoas é uma atividade a ser executada por todos os gestores de uma organização, contando com o apoio do setor de recursos humanos, com a finalidade de alcançar um desempenho que possa combinar as necessidades individuais das pessoas com as da organização em que estamos trabalhando. Gestão de pessoas é a área que coloca as melhores pessoas nos melhores locais para elas. Onde elas mais se identificam e conseguem fazer uma produtividade melhor dentro da empresa. E nem precisa ter um funcionário, não existe faculdade para ser de gestão de pessoas. Qualquer pessoa pode chegar. No caso, a pessoa faz engenharia e se dá bem com marketing, tem pessoas que faz faculdade de gestão de pessoas, aí se dá bem com outra área, isso vai depender do candidato e do desempenho dele. E também do para quem que eles querem uma gestão de pessoas. Então, para começo de conversa, precisamos que a empresa crie uma necessidade de alguém lá dentro. E faz parte da gestão de pessoas achar a pessoa ideal para esse serviço. Para o E cargo. no caso também tem recrutamento externo e o interno, que seria a pessoa Fazer serviços fora da empresa. no caso, se tem um funcionário da empresa, ele pode se candidatar para essa vaga, ou então a gente procura No ambiente externo. Sim, a gestão de pessoas é o responsável por criar o tipo ideal de pessoa para aquela vaga. E depois ele entra no processo de recrutamento e seleção, onde ele vai procurar no mercado de trabalho a melhor pessoa que se encaixa nessa vaga. E se ela não tiver competência, também faz parte do departamento pessoal. desenvolver, né, aquele profissional. Isso, desenvolver. Mas tem uma diferença entre, como é que fala? Treinamento e desenvolvimento? Treinamento e desenvolvimento. Qual Sim, é a diferença, porque sabe? o treinamento é um programa de formação mais específico, como uma capacitação mais pontual a curto prazo. Já o desenvolvimento é um processo de longo prazo que engloba várias estratégias, desde o treinamento, coaches, acho que é isso que você fala, e planos de carreiras, etc. Então, Peguei alguns exemplos um exemplo de treinamento. Muitas empresas usam a função troca de papéis. Tipo assim, eu trabalho na área administrativa, eu vou pro financeiro. que aí você aprende uma nova... Isso, porque é uma forma mais eficiente de treiná-los em diferentes atividades, além de conscientizá-los sobre a importância de cada membro para a organização. E um de desenvolvimento seria o de longo prazo. Isso, tipo assim, desenvolvimento de liderança. Por fim, o desenvolvimento de liderança é a parte da função de uma empresa que dispõe de um planejamento de sucessão de seus líderes, pois é através dele que a corporação busca produzir líderes para ocupar altos cargos quando estiverem disponíveis. Cumprir metas. Será que a pessoa que nós escolhemos, ela realmente cumpre as metas necessárias para aquela empresa? Aí tem um gestor que ele meio que impulsiona a equipe, não é? A produzir mais. E uma empresa que é uma empresa motivada acaba gerando Funcionários. funcionários que possam Capacitados. Mostrar também como é que fala isso? Coaching corporativo, que é um conceito que vem ganhando cada vez mais espaço nas empresas atuais, pois conta a metodologias do desenvolvimento humano e motivacional, porque se você não motivar o seu funcionário, ele não vai ter um resultado grande na empresa. Ele não vai porque produzir. ele não vai estar motivado, se eu tô fazendo isso, não tô ganhando tipo nenhum elogio, então ele fica desmotivado. Não tá reconhecendo seus valores. Isso. E o mais legal do gestão de pessoas é que ele quebra aquele negócio lá da Revolução Industrial. Paradigma. Que dizia que as pessoas eram máquinas, então... Isso. Tá legal. Porque se você não motivar, como ele vai te dar um grande resultado dentro da empresa? Porque se você não tiver um profissional motivado, a empresa não vai pra frente. Mas também tem a mesma coisa se tu mostrar o teu potencial e a empresa não valorizar. Tem empresa que é assim, você pode dar o seu melhor e mesmo... Aí vai você querer, empresa... montar num funcionário. Vai depender de empresa para empresa. Mas afinal de contas, quais são os tipos de recrutamento e seleção? Tem o recrutamento e seleção. São recrutamento e seleção, embora construam o processo contínuo, são conceitos diferentes com fronteira entre si. De um modo geral,
O recrutamento consiste na procura de atração do candidato para determinadas funções. E quanto às seleções, consiste na escolha, tomada, decisão do candidato que ocupará o cargo disponível. E no caso também a gente tem um recrutamento interno, externo e um misto. Já tem um misto? Ah, tá, quando juntos os dois. Ah, tá. Por cima, a primeira questão que alguém responsável pelo recrutamento do pessoal se coloca quando tem que preencher uma vaga de emprego e se existe alguém na empresa com perfil pré-entendido para ocupar essa vaga. O recrutamento interno, ou por outro lado, irá recorrer à pesquisa de candidatos fora da empresa. Ou seja, o recrutamento interno seria se a empresa estivesse precisando de alguém no financeiro. E já pegasse alguém de lá de dentro. Mas que se alguém não tivesse um desenvolvimento, uma qualificação boa, seria o recrutamento externo, que ele ia, no caso, ele ia abrir um anúncio da vaga e a pessoas de fora para poder se candidatar e entrar no perfil da empresa. E também a gente tem um conceito de recrutamento. O recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visam atrair candidatos potencialmente qualificados, capazes de assumirem cargos dentro da organização. É como um sistema de informação. E dos documentos necessários para poder fazer a contratação do empregado. Aí seria a solicitação de emprego, o atestado médico capacitado funcional, fotos, o título de eleitor, o certificado de reservista, provar que alistamento do militar para o sexo masculino, conforme a idade. Também a gente pede o título de eleitor, a carteira de identidade, o CPF, cadastro pessoa física, a certidão de nascimento se ele tiver filho, ou se ele for casado, a certidão de casamento. E a certidão dos filhos era para menores de 14 anos, para o fim de salário família. E o cartão da criança, para substituir a carteira de vacinação do filho. Também a gente pede o cartão da inscrição do PIS, e tem a contribuição sindical, revelante ao ano de exercícios, e tem um atestado de antecedência criminal, no caso, se ele já foi preso. Também a gente pede um exame médico. Que criminoso, menino. O exame médico. O candidato ao empregado previamente selecionado deve ser submetido ao exame médico, sendo que os custos ocorrerão por conta do empregador. O exame tem por finalidade verificar a capacidade funcional, a aptidão física e mental do empregado para o desempenho de uma determinada função. Essa exigência está contida no capítulo 5 do título 2 da CLT, artigo 168, com redação dada pela Lei 6.514/77 e alteração da Lei número 7.855/89. Tendo sido regulamentada pela Portaria do Ministério do Trabalho número 3.214/78, que, em sua norma, disciplina o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O exame médico é obrigatório nos seguintes casos. O exame seria quando o admissional deve ser realizado antes do empregado iniciar suas atividades como empregador da empresa. Periódicos devem ser realizados de acordo com intervalos mínimos de tempo, conforme a atividade do empregado e a terminação dos médicos do trabalho. Retorno ao trabalho. Devem ser realizados obrigatoriamente no primeiro dia do retorno ao trabalho do empregado, ausente por período igual ou superior a 30 dias por motivos de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não e parto. Mudança de função. Entende-se por mudança de função toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor. Demissional. Devem ser realizados por ocasião da rescisão de contrato de trabalho. Tá, mas como seria a gestão de pessoas na prática mesmo? Então, primeiro a gente pensaria no que precisamos. Por exemplo, uma padaria. Do que a gente precisa numa padaria? Padeiro. Padeiro, atendente, balconista, caixa. Isso. Confeiteira, confeiteira. Uma padaria grande, né? Precisa. Aí, no caso, a gente abriria o anúncio divulgando as vagas que estão disponíveis pra gente poder contratar a pessoa. E criaríamos um modelo ideal de pessoa para esse tipo de vaga. Do que estamos buscando nessa pessoa? No caso, a gente faria uma seleção dos candidatos
E quem faria isso seria o gestor. O gestor seria da empresa, da padaria. Isso. Padaria. Depois que chegasse as pessoas, faríamos um processo de integração dos funcionários. Treinamento, isso. Pra ver se eles têm as capacidades necessárias pra fazer a função. Desempenho. E a gente também teria que ver, tipo, como é a... Desenvolvimento como é a profissional. empresa. Porque tem empresas, eu vou contratar um funcionário. Eu vou pagar ele no mesmo jeito que outras empresas fazem, ou eu vou pagar mais pra ele ser mais qualificado, ou a menos porque eu não tenho dinheiro. Tipo ou assim, às entendeu? vezes vai uma pessoa que fez só um curso, mas foi um curso por cima, não foi uma qualificação, às vezes a empresa não leva isso, né? Muita gente. Possa ser que tenha até alguma empresa que, como gostou, sabe que já fez um curso, aprofundar e pagar um curso pra ele fazer, pra se qualificar mais, né? Dentro da área. Por exemplo, existem 2 padarias em uma cidade, em um bairro. E as pessoas podem falar que o pão de uma padaria é melhor do que a outra. Por quê? Dentro daquela padaria, as pessoas trabalham de um jeito... Sim. Não, mas não é isso, a gente. Sim, A gente só fala pessoas. sobre Não, a gente só tem que falar do tipo do que da empresa, a gente fosse contratar. A gente não pode coisar. Não, tipo, a gente tá falando da gestão de pessoas dentro da padaria, Porque a gestão daquela padaria tá dando certo e a do minha que a não. outra, entendeu? Porque no as caso, a gente pessoas conhecer de o lá são funcionário. melhores. Isso, Elas entendeu? trabalham em conjunto. Se eu mudar as pessoas, não vai ser a mesma coisa. É a minha gestão que está sendo errada. Eu não tô sendo organizada Aí e montando o planejamento da empresa ideal. Aí no caso ia vir um treinamento dos funcionários para poder tipo, receber os clientes e Aumentar a contratar os competência. clientes. Isso. Mais alguma coisa? E às vezes, como é que fala? Eu acho que também a gente pode falar, assim, referir também a qualificação do profissional, do nosso... Da gente? Do nosso empregado. No caso, a gente vai pensar nele e nesse ele pode crescer como profissional, tiver um perfil. Criar um plano de carreira. Isso é bom porque faz ele se investir em si mesmo. Isso. Faz ele ficar motivado. Não ficar só porque eu sei fazer isso, eu não vou me aprofundar pra fazer outra coisa. Tipo assim, já fiz um curso de ADM, por que não fazer um de logística, né? Por que ficar só no curso? Por que não vou faculdade? Isso, só ficar no técnico e não se aprofundar realmente. No caso, ia vir a entrevista do responsável do departamento do setor, nossa empresa. Aí tem a integração dos novos funcionários, que a integração a gente mostra a empresa como seria, entendeu? A gente mostra, aí no caso a integração seria o que? A gente mostra a história da empresa, como seria, o treinamento, a gente prepara o profissional para poder conhecer a empresa que ele está se... Deixar ele a par de tudo. Que aí mostra, no caso, os novos funcionários mostram, tipo, a cultura da ética da empresa, a história da empresa, os objetivos, os benefícios, os critérios, as vantagens oferecidas como tem observâncias normais, disciplina de segurança, entre outros, verão a ser cumpridas. Os 5 pilares. Depois a gente pode comentar sobre cada um, tá? Então tem motivação, comunicação interna, trabalho em equipe, gestão por competência, treinamento e desenvolvimento. Então primeiro, motivação. Seria... Você motivar o seu empregado, porque se ele não for motivado, ele só vai estar... Lá por fazer. Agora, se você motivar, vai dar um gás a mais pra ele mostrar que ele é o melhor fazendo aquilo que ele faz. Vai mostrar mais competência. Isso. Comunicação interna. Comunicação interna seria entre os setores, eu acho. Disso de que todos conversarem. Sim, de uma empresa ser tipo o corpo. No caso seria uma empresa amigável. No caso, todo o setor se comunica para ter uma boa relação dos funcionários. Tipo uma família, vamos dizer. Quando a gente entra numa empresa, o patrão fala, aqui a gente somos uma família. Porque caso ocorre um erro no financeiro, aí os outros setores se juntam para tentar resolver. Ver aonde foi que aconteceu o problema. Isso também tá no trabalho em equipe, que é o próximo pilar. Sim. De todos trabalharem junto, em conjunto, dentro das Cada éticas. um fazendo aquilo que sabe, tentando ajudar o outro. Isso, sempre buscando o melhor para melhorar a empresa. E a equipe, porque é ruim você trabalhar num ambiente que você não consegue trabalhar em equipe, cada um fica individual
ninguém conversa e fica chato. Cada um né? faz por si. Faz por si, porque cada, tipo assim, eu não sei fazer isso, mas a tal pessoa sabe fazer, e o que ela não sabe fazer, você sabe fazer, vai ajudando e faz com que o ambiente fica mais tranquilo, amigável, né? Isso. Gestão por competência. É aquilo de... foi o que a gente acabou de falar, né? De uma pessoa saber mais do que... Não saber mais não, saber sobre algo que outra não sabe. E elas e elas irem se ajudando. E treinamento e desenvolvimento, que é o último, que é o que a gente tava falando antes, foi o que a gente falou sobre. De acordo com o site Vagas, que a gente tá olhando aqui, a média salarial de um especialista em gestão de pessoas no Brasil é de 6.130. Ganham muito bem o gestão de pessoas, sejam gestores de pessoas. Isso. Por favor, façam Ajudem alguma sua faculdade. Isso, Isso foi tudo por hoje. Obrigado pela atenção de cada um. E esse foi nosso podcast de hoje. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.